Meus amados e queridos irmãos, muito boa noite, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Deus. Espero que você esteja tendo já uma virada já de noite debaixo da graça, da unção, que o Senhor esteja cobrindo a sua casa, a sua família, esteja cada vez mais e mais fortalecendo a sua vida. E estamos aguardando o cumprimento de tudo aquilo que o Senhor, nosso Deus, falou. Amém? Nós cremos naquilo que o Senhor disse, que a palavra do Senhor, ela se estabelecerá, ela se confirmará, ela se cumprirá. Tá? Eu queria, irmãos, hoje fazer um grande desafio para este domingo agora. Né? Você vai entender o que eu quero te dizer, mas antes eu queria aqui compartilhar com você um trecho da palavra do nosso Senhor que eu creio que é muito pertinente e eu espero que você receba assim de uma maneira muito especial, com doçura no seu espírito, né? Mas eu quero ler com você, compartilhar um trecho que todos nós já conhecemos, que está no livro do profeta Daniel, no capítulo 9, quando o profeta Daniel diz assim, no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Irmãos, dentro desse contexto aqui, nós vamos perceber que Daniel ele tem conhecimento, ele tem acesso aos escritos do profeta Jeremias, que já tinha profetizado 70 anos antes que Israel seria levado ao cativeiro pela Babilônia, pelo imperador Nabucodonosor, né, o rei, o grande imperador da Babilônia na época, e que esse cativeiro iria durar em torno de 70 anos. E Daniel foi essa pessoa que foi levado para a Babilônia. A gente já conhece, né, toda essa história um pouquinho de Daniel. Mas Daniel foi um homem que ele tinha acesso, ele era alguém que estava alinhado com o tempo profético. E é isso que eu queria falar com os irmãos aqui. Daniel, ele percebeu que esse tempo, nós falamos isso no vídeo anterior, que esse tempo já tinha expirado e que agora ele então passa a orar ao Senhor. E quando ele toma conhecimento desse fato, do tempo do cativeiro, que seriam 70 anos, ele então percebe, opa, peraí, esse tempo já expirou. Então agora ele aplica, conforme nós acabamos de ler, ele diz, voltei o rosto ao Senhor para o buscar com oração, súplicas com jejum, pano de saco e cinza. Ou seja, Daniel, um homem que agora aplica o seu coração a se humilhar, a se dobrar diante do Senhor, a pedir ao Senhor que tenha misericórdia. Ele se propõe agora em jejum, e você já conhece essa passagem, que quando Daniel lança essa súplica, pedindo ao Senhor que venha intervir, porque o tempo que ele mesmo disse, o próprio Deus tinha dito que seria de 70 anos, então Daniel entende que só o Senhor, então, é que poderia, a partir desse momento, começar a mobilizar as situações para que a nação, então, voltasse a Jerusalém, voltasse à sua terra de origem. Você já conhece a passagem, por causa desse posicionamento, né, o príncipe da Pérsia, não o príncipe da Pérsia terreno, mas o príncipe da Pérsia espiritual, esse demônio opositor que vinha através da Pérsia. Ele então, quando Daniel se propõe a orar, ele então neutraliza a vinda de Gabriel,
o anjo que vinha com a resposta para esta oração de Daniel. Tá? Então, esse príncipe da Pérsia se opõe, não deixando que as respostas venham, e Daniel se aplica em oração, em jejum, e essa atitude de jejum, de oração, de perseverança, mobiliza, então, o arcanjo Miguel para que venha, então, ajudar ao anjo Gabriel, liberando o caminho, liberando a passagem para que a resposta, então, venha a Daniel. E tanto é que o anjo diz, olha, desde o primeiro dia, a gente já falou isso, você já sabe, né? Eu acredito que eu não tenha necessidade de estar, de uma certa forma, gastando tempo nisso. Mas, irmãos, uma coisa que é tão linda, depois você lê, se você tiver tempo nós temos, né? Mas é que quando o anjo, né, Gabriel vem, diz, olha, desde os primeiros dias, ele sabe, entende, que desde os dias, né, do decreto para liberar o povo, né, e aí então vem as profecias de Daniel sobre as 70 semanas, sobre a visão, né, do carneiro, do bode, a visão da estátua, a visão dos animais, enfim, tudo isso descrevendo como seria, desde esse decreto da liberação do povo, né, até a morte do ungido, enfim, seriam então, fazeriam então, no final, 70 anos. Nós estamos na 69ª ano, semanas de ano, né? Para se fechar as 70 semanas de Daniel, faltam uma semana de anos, né? Na verdade, são 7 anos que vão estabelecer o período da grande tribulação. Nós estamos no tempo da graça. Então, o tempo da graça, o Senhor com o cronômetro na mão, ele parou porque até a morte de ungido se faz, então, 69 semanas. Então, nós estamos agora no período da graça do Senhor. Mas haverá um momento, irmãos, que o Senhor, ele pegará esse cronômetro e vai ativar para que, então, possa concluir as 70 semanas dessa profecia. Enfim, não é isso que eu quero falar agora, né? Nós vamos ter tempo para falar isso, até na nossa igreja fazer um estudo bem apurado sobre o livro de Apocalipse, sobre o que significa essas 70 semanas, enfim. Mas o que me chama a atenção é que quando o anjo Gabriel diz que foi estabelecido, queria ser estabelecido um decreto para a liberação, para o retorno do povo, e isso aconteceu. Agora, olha só que coisa linda, porque o decreto para que a nação pudesse voltar ao seu ponto de origem, de voltar, sair do cativeiro da Babilônia, mas a gente percebe que a palavra do Senhor fala também de 2 homens. Daniel orou para que esse decreto viesse como uma ordem de soltura da parte do Senhor. Mas nós vamos verificar que quando isso acontece, começa a haver um movimento de Babilônia para Jerusalém. Primeiramente com Esdras, que foi um escriba, e você vai perceber que o primeiro ato foi restaurar o templo, e Esdras foi essa pessoa, não Esdras de uma certa forma, né? Mas veio Zorobabel, que era um governador, veio com o sumo sacerdote Josué, enfim, eles então restauraram o templo. A primeira coisa que nós temos que entender, irmãos, é que todo o processo de restauração não começa, né, com a visão terrena, começa com a visão espiritual. A primeira coisa que Deus promoveu foi a conscientização que precisava restaurar o templo, o lugar de Deus, aonde era o lugar dos sacrifícios, aquele lugar que Deus tinha dito, né, que se porventura o povo não atentasse, que seria destruído. Enfim, Deus então usa, vem Zorobabel, vem o sumo sacerdote, eles restauram o templo. Você já sabe que houve inimigos querendo impedir,
houve levantes para se impedir, mas o Senhor, então, ele age de uma maneira assim tão gloriosa, e mais tarde o rei Artaxerxes, ele manda, então, que Esdras venha, né, com recursos para ensinar as pessoas. Porque não bastava apenas, irmãos, o templo ser restaurado. Havia necessidade de pessoas habilitadas, né, para restaurar os princípios da adoração, dos sacrifícios, do ensinamento da lei. Enfim, então, Esdras foi essa pessoa que o próprio rei colocou recursos de riqueza na mão dele, ofertas pessoais do rei, dos governadores, enfim. Mas o que me chama a atenção, né, é que justamente nesse período, quando eles estão voltando, e eu queria aqui compartilhar com vocês, porque tanto Esdras como Neemias, eles entenderam essa necessidade de estar orando e jejuando. No livro de Esdras, nós vamos verificar que assim quando o rei Artaxerxes envia Esdras de volta a Jerusalém, e ele então vem com um aparato, né, de uma caravana com muito ouro, com muita prata, com muita gente. E lá no capítulo 8, a partir do versículo 21, diz assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Esdras entendia a necessidade desse jejum, dessa humilhação, né, desse quebrantamento, desse rasgar do interior das pessoas, enfim, para que o Senhor desse a eles uma jornada feliz. E é interessante, irmãos, por quê? Porque essa jornada, ela levou mais ou menos em torno de 4 meses de viagem, né? Num percurso extremamente perigoso. E você imagina as pessoas, os ladrões, os salteadores, e vale aqui mencionar, irmãos, os oportunistas nesses momentos. Nós estamos vendo na mídia, nós estamos vendo no próprio sistema do governo do nosso país, os oportunistas se levantando para tentarem neutralizar toda a postura do próprio presidente, para tentar gerar pânico, gerar medo, intranquilidade, insatisfação, enfim. Da mesma forma como Esdras sabia que tinha um percurso e tinha oportunistas no caminho, nós estamos vendo também nesse exato momento, irmãos, né? Um sistema de governo paralelo ao que existe estabelecido, né, pela eleição do presidente, sobre as pessoas que ele colocaram, mas nós estamos vendo, né, todas essas frentes, sejam elas lá de que forem, né? Eu não entendo muito bem disso, confesso a você, mas se é de esquerda, se é de direita, se é de centro, centro-direita, centro-esquerda, não sei de qualquer lado, mas o que nós estamos vendo são os oportunistas tentando tirar proveito, vendo uma ótima oportunidade para assaltar, para roubar, para destruir. E você sabe quem é que está por trás disso, né? Todo sistema que tem pessoas oportunistas tentando matar, roubar e destruir, você sabe que o mentor dessas pessoas é o próprio Satanás, é o próprio Lúcifer, né? Ele é o príncipe da confusão. Enfim, e o que então nós temos que fazer? Foi isso que Esdras orou. Ele orou ao Senhor, pedindo que desse uma jornada feliz, para que tanto ele, para os filhos, para tudo que era deles, né? E olha só, ele diz o seguinte: que tive vergonha de pedir ao rei exército de cavaleiros para nos defender do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito. E é isso, irmãos, que nós temos que prestar muita atenção, certo? É que Esdras tinha já antecipadamente dito ao rei o que ele tinha dito. A boa mão do nosso Deus é sobre
todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus e ele nos atendeu. Que coisa tremenda, irmãos. Eu chego a ficar arrepiado. Eu tinha dito isso para o rei. Rei, não precisa colocar homens de guerra, enfim. Não, é claro que Esdras não estava menosprezando, mas Esdras entendia que mesmo que o rei colocasse, né, uma escolta muito bem armada, irmãos, mas vamos lembrar do que a palavra do Senhor fala, que se o Senhor não edificar, né, em vão trabalham aqueles que edificam, se o Senhor não guardar, em vão vigiam as sentinelas. Né? Então, Esdras sabia que acima de qualquer poderio estava a mão do Senhor. E a mão do Senhor, como diz Esdras, ela é sobre todos os que buscam, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Então, nós precisamos mais do que nunca, irmãos, assim como Esdras, ter um posicionamento de entender que Deus está à frente de um processo de restauração da Jerusalém, do perfeito louvor. Jerusalém, o perfeito louvor ao Senhor. Eu não sei se você há de concordar comigo, mas nós estamos vendo justamente nesse período de coronavírus, irmãos, né, Deus desmascarando o sistema político, mas também desmascarando de uma maneira radical o sistema espiritual. As igrejas, Deus está, na verdade, né, expondo a podridão do sistema desse país, tanto no aspecto político, como também no aspecto espiritual. Então, eu vou ser sincero para vocês, sabe, irmãos? Por isso a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. É claro que nós jamais vamos agradecer ao Senhor por causa dessa pandemia, mas isso está servindo, irmãos, para mostrar quem realmente, de fato, é de verdade. Agora, Esdras, ele apresentou esse jejum, se humilhou, e ele diz o seguinte: pedimos isso ao nosso Deus e ele nos atendeu. Você já conhece a passagem. Esdras chega em Jerusalém, ele refaz, né, todos os princípios, leva os levitas, faz a restauração. Agora, o templo tinha sido restaurado. Agora faltava a proteção da cidade, que eram os muros. Faz o alinhamento. Daniel ora ao Senhor, sabendo que esse tempo de restauração já poderia começar. Então ele ora ao Senhor e Deus então traz a resposta para ele, dizendo o seguinte: haverá um decreto de liberação desse povo. E quando esse decreto é liberado, Esdras, Zorobabel, vem antes, restaura lá o templo junto com os outros, com o sumo sacerdote, enfim. Depois vem Esdras, num segundo momento, trazendo uma equipe fortíssima de pessoas que sabem muito bem aplicar de uma maneira coerente a palavra do Senhor para ensinar, porque nós entendemos, irmãos, que sem profecia o povo se corrompe, sem uma palavra viva, sem uma palavra saudável, sem uma palavra rema, o povo morre, o povo acaba se corrompendo, enfim. Agora, quando há necessidade, porque uma vez que o templo foi restaurado, agora precisa a proteção da cidade. E aí entra no segundo momento, né, onde através agora de Neemias. Porque Neemias, estando lá, né, na Pérsia, né, debaixo do Império Medo-Pérsia, Neemias agora, ele pede para que pudessem verificar, ele vai procurar saber notícias da cidade, né? E eu quero ler com você aqui, porque é uma leitura assim tão linda, né? Diz assim, ó: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quileu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, né? E veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém.
E disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria, desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. E olha só, irmãos, olha só a reação de Neemias. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Sabe, a gente então agora começa a verificar que o Senhor agora faz um movimento através de Neemias. Você já conhece a passagem, depois você dá uma lida, não dá para ficar entrando em detalhes aqui. Mas o que eu queria chamar a atenção dos irmãos é esse poder da oração do jejum. Irmãos, não é novidade para ninguém, não é mistério para ninguém o poder que existe na oração no jejum. Domingo agora, dia 5, nosso presidente conclamou um jejum nacional por toda a nossa nação, para que Deus venha mover a sua mão, irmãos, e neutralizar essa praga sobre a nossa nação. É uma praga não somente sobre o Brasil, sobre muitos outros países, mas vale a pena salientar aquilo que o Senhor disse: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Não é verdade? Então nós temos um presidente com o coração quebrantado, ouvindo os pastores. Os governos passados ouviam os pais de santos. Os governos passados ouviam os mágicos, os médiums, ouviam aqueles que estavam mancomunados com o reino das trevas, mas esse governo agora, ele para ouvir os pastores, e faz menção da palavra do Senhor. E aí a gente entende por que tanta guerra contra o nosso presidente. Eu não discuto partidarismo, eu não discuto política, embora a gente esteja ciente, precisa viver essa política, não tem como fugir dela, mas há de convir, irmãos, que os oportunistas que têm ódio do Senhor, que milita contra as causas de Deus, pessoas que são opositoras ferrenhas contra os princípios de Deus, né? E estão extremamente insatisfeitas com o homem que se propõe a parar, né, antes de começar os seus trabalhos, a parar para receber oração das pessoas comuns. Né? Olha, é uma coisa assim, inusitada. E a gente percebe que pelo fato dele fazer esse caminho, eu quero dizer aqui, irmãos, não é pelo fato do presidente Bolsonaro parar, ouvir liderança, como também ele tem que ouvir todas as outras lideranças, todas as outras, não mídias, né? Ouvir as mídias, mas também ouvir os outros movimentos religiosos. Mas nós entendemos que ele tem, né, um quebrantamento para as coisas do Senhor. E eu, mais uma vez, quero dizer que por causa disso é que nós estamos vendo ele ser bombardeado por uma série de intrigas, assim como os oportunistas, os inimigos, tentaram parar a restauração do templo. Neemias foi essa pessoa, irmãos, que também vivenciou levantes de pessoas, né, que não era apenas desconhecido, não, era gente da própria terra, querendo parar a construção dos muros, da proteção, né, a ponto dele pedir o seguinte: olha, vamos continuar restaurando, vamos continuar trabalhando. E diz a palavra que os homens, cada um edificava diferente das suas próprias casas. Então, a preocupação desses homens de edificar os muros de proteção para guardar sua própria família. Então, cada um edificava diante da sua casa. E é interessante que com uma das mãos eles trabalhavam e com a outra mão segurava a espada. Então, havia trabalho e espada. Né? Então, havia postura de restauração, mas também uma postura de embate, de guerra. Então, nós não podemos fechar os nossos olhos, irmãos, para esse momento. Eu queria, então, conclamar a você, para que no domingo agora,
nós venhamos fazer parte desse jejum nacional pelo nosso país. Tá? Eu quero convidar você dentro de um jejum que cada um, evidentemente, tem condições para fazer. Nós não podemos impor a ninguém, né? Mas eu gostaria de, paralelo ao jejum, dar também uma outra direção para encerrar esse jejum nesse domingo. Então, algumas pessoas, a partir de meia-noite, elas vão entrar em jejum e quando for meio-dia, elas então entregam esse jejum. E a maneira de entregar o jejum, antes de você fazer a sua refeição, é orar, consagrar, apresentar diante do Senhor o propósito deste jejum, e nós então vamos estar jejuando. A Igreja do Brasil estará jejuando em favor do milagre, da cobertura, da proteção, do livramento do Senhor em relação a esse vírus, né, do coronavírus, essa praga, essa peste que assolou a nossa nação e que tem ceifado tantas vidas, tem contaminado tantas pessoas e, ao mesmo tempo, provocando uma instabilidade no sistema da economia do país, gente perdendo emprego, empresas fechando, gerando medo, inquietação. Então, eu creio que nós precisamos unir as nossas forças, estarmos juntos, independente de qualquer que seja as nossas denominações, as frentes de igreja, sejam elas pentecostais, sejam elas tradicionais, não importa, o importante é que tem um Deus só acima de tudo. Né? Então, eu quero conclamar você, perdão, irmãos, para que então, na meia-noite de sábado, amanhã, meia-noite, até meio-dia de domingo, nós estejamos em jejum. Mas eu gostaria de conclamar você para quando encerrarmos o nosso jejum, nas nossas casas, você aí junto com a sua família, nós pudéssemos celebrar uma santa ceia da família. Você vai pegar o seu pãozinho, com um copozinho, com um suco de uva, se organiza até lá, né? Hoje é sexta-feira, você tem um dia toda manhã para tentar comprar, nem que seja uma garrafinha de suco de uva, enfim, né? Um pão que você, né, quiser. Não vai comprar pão doce, né, irmão? Compra um pãozinho, né? Sal, né? Enfim, aquilo que você achar mais confortável para você. Enfim. E quando for meio-dia em ponto, meio-dia, 12 horas, todos nós vamos estar nas nossas casas, com casa, encerrando esse processo de jejum, essa proposta de jejum pela nossa nação, pelo nosso país, pelo nosso presidente, pelos governos, pelos ministros, orar ao Senhor, para que Deus dê uma boa jornada, irmãos. Assim como Esdras pediu ao Senhor, que o Senhor nos dê uma boa jornada, que o Senhor ele nos dê e nos encaminhe de uma maneira assim gloriosa a respeito desse processo. Que tenhamos uma jornada feliz, que o presidente, que os ministérios dessa nação, os ministros, tenham uma jornada feliz. Amém? E outra coisa, nós não estamos aqui para pedir Deus para descer fogo do céu. Já existe uma sentença estabelecida da parte do Senhor, que aqueles que abandonam o Senhor, a força e a ira do Senhor está contra todos aqueles que abandonam o Senhor, aqueles que viram as costas para Deus, aqueles que se opõem ao Senhor. Nós não precisamos nos preocupar com essas pessoas. Nós não precisamos, irmãos, nos preocupar, porque o próprio Deus vai se encarregar de neutralizar todos esses oportunistas, todos esses opositores. Então, domingo agora, meia-noite de sábado até ao meio-dia de domingo, nós vamos estar em jejum, na medida do possível do teu jejum, esteja num tempo, né, lendo a palavra. Eu sei que muita gente tem as suas atividades, então, mas esteja no espírito de jejum.
o jejum fica a seu critério. Se você quer fazer um jejum total até meio-dia, se você quer fazer um jejum parcial, o importante é que você se posicione diante do Senhor nesse propósito. E depois, então, nós vamos estar encerrando com a Santa Ceia. Agora, deixa eu te falar. Talvez você esteja dentro da sua casa e nem todas as pessoas vão querer fazer isso. Né? Talvez nem todas as pessoas, alguns pelo fato de talvez não professar a fé que você professa, se quiserem, melhor ainda, glória a Deus, tá? Mas respeite a liberdade que as pessoas têm, né? Elas não são obrigadas, mas se você puder trazer, e se você é uma pessoa só, olha o que aconteceu com Moisés lá, né? Moisés deu a ordem para que quando a nação saísse do Egito, eles teriam que celebrar uma ceia dentro das suas casas, assar um cordeiro, e se fosse, né, uma família pequena, se houvesse uma só pessoa, que essa pessoa se juntasse com alguém que tivesse mais intimidade, que tivesse um acesso melhor, que tivesse um relacionamento melhor, e que pudesse, então, se juntar. Então, se você, porventura, é alguém que, pastor, eu vou estar sozinho dentro de casa, posso fazer? Pode, não há nenhum problema. Né? Eu e a minha esposa vamos estar sozinhos, nós dois, vamos fazer. Enfim, mas não obrigue ninguém. Convide, diga qual é o propósito, convide, e se a pessoa quiser participar, melhor ainda. Então, eu quero conclamar isso. Por quê? Porque eu acredito, irmãos, eu acredito que no domingo da Páscoa, que será no segundo domingo agora, esse domingo, o primeiro domingo, o segundo domingo, eu acredito que já seja o domingo de Páscoa. Né? E eu acredito que na Páscoa nós vamos estar aqui na nossa congregação fazendo a Santa Ceia da Páscoa. Celebrando a Santa Ceia da Páscoa. Então, quero já de antemão pedir que nós estejamos orando para que na segunda semana do mês de abril as coisas já estejam sendo já liberadas para que as igrejas possam voltar a funcionar, para que as congregações tenham liberdade para estar junto com a sua membresia, como muitas outras atividades, né? E é claro que nós vamos fazer isso com todo cuidado, com toda cautela, não vamos baixar a guarda, não vamos deixar de ser prudentes, tá? Mas eu quero conclamar você, para esse domingo agora, o jejum nas casas, nas famílias. E no segundo domingo, vamos orar para que até lá as coisas já estejam voltando à normalidade. Então eu quero compartilhar essa palavra com o Senhor. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Vamos estar juntos, vamos orar, vamos jejuar. O nosso presidente precisa muito das nossas orações, o nosso governo, o nosso país, as nossas casas, as nossas famílias, os empresários precisam muito da oração da Igreja do Senhor Jesus. Então, se posicione, e eu quero aqui fazer menção daquilo que o Senhor diz na sua palavra. A oração dos justos, do jejum dos justos, pode muito em seus efeitos. Deus abençoe, uma noite abençoada, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê